plataforma AliExpress afirmou que o Brasil terá a maior tributação do mundo sobre produtos importados desse e-commerce, caso o programa Mover seja aprovado com o texto atual sobre o tema. A empresa chinesa afirma que a taxação seria de 92% e vai impactar, sobretudo, as camadas mais pobres do país. O programa Mover foi proposto para equiparar os tributos entre os produtos brasileiros e os importados para fomentar a concorrência. Em sua nota, a AliExpress afirmou ainda que a tributação de compras internacionais necessita de uma discussão mais aprofundada. Vamos a Brasília? José Maria Trindade, apostos ao vivo com a gente. Zé, seja bem-vindo. Uma ótima noite a você. Projeção dessa gigante do e-commerce asiático, AliExpress, aponta para uma taxação de 92% sobre os produtos que ela vende em sua plataforma. Seria a maior taxação do mundo, Zé Maria. E, naturalmente, quem seriam os maiores prejudicados? Os mais pobres, né, Zé? Ou os fabricantes, né? Esse é um debate muito profundo. Houve um momento que se pensava que, quando se aumenta impostos para proteger a indústria nacional, melhor para o país. Mas depois todos descobriram que acabava sempre no computador cobra, né? Muito boa noite, Daniel. Boa noite, Mota. Boa noite, Beraldo. E boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos nos Is, o original. Isso é muito bom e nos enche de responsabilidade. Olha, esse debate sobre importação e exportação, houve um momento em que o mundo inteiro discutia e a China conseguiu quebrar várias barreiras que existiam na importação e exportação, e isso fez com que empresas como esta que você citou se transformassem em gigante do varejo no mundo inteiro. Ou seja, transformou o mundo no quintal da China, a ponto de todos ficaram assustados que durante a pandemia descobriram que 97% dos insumos hospitalares do Brasil eram importados da China, 97% dos insumos. Isso porque a China estrangulou os preços. Ninguém podia competir, então as fábricas aqui, as fábricas vizinhas foram sendo fechadas. E aí resta o debate, não seria o caso de aumentar a competitividade e dividir o mundo com a China, entregando serviços e produtos baratos? Não, não é possível. Ninguém pode competir com a China vendendo um relógio mais barato do que uma bateria aqui no Brasil. Se você compra um relógio da China, quando for trocar a bateria, fica surpreso ao descobrir que a bateria é mais cara do que o relógio que você comprou, sem contar a pulseira e outros componentes do relógio. Então, isso aí está errado. Está acontecendo o capitalismo esquisito, porque não se pode vender mais barato do que o custo de produção. Este é o grande debate do momento. O imposto, ele sempre existirá. Todas as economias, as mais liberais, é preciso saber o valor exato de como cobrar o imposto. Neste caso, não é nem imposto, é taxa de proteção da indústria. E por que esse debate veio à tona? Veio à tona porque o Brasil libera do pagamento de impostos a importação de até $50. Mas aí, os produtores nacionais, os donos de indústria, vieram aqui em Brasília reclamar o seguinte: tem chinês com 1 milhão de pedidos aqui. O mesmo CPF com 1 milhão de pacotinhos de $50. Isto não é uma importação de $50 para proteger o mais fraco. Então, qual é a ideia da indústria? É a seguinte: ou libera para nós aqui, não cobra nada de impostos do Brasil para equipamentos de até $50, ou cobra de quem está exportando para o Brasil. É um debate lógico, sim. Como eu acho impossível zerar o imposto de quem trabalha aqui, de quem produz no Brasil, então isso aí vai acabar onerando de quem importa. E isso vai ser decidido no Congresso Nacional. Já conversei com ministros sobre isso, já conversei com líderes, o governo não tem boa vontade de taxar a importação até $50, porque sabe que é desgastante e não há uma arrecadação tão grande assim. Mas isso vai sobrar, aliás, já sobrou para o Congresso Nacional. Pois é, vou passar agora para o Roberto Mota ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Reforçando para a nossa audiência, as projeções feitas por essa gigante do e-commerce asiático apontam para a possibilidade de taxação na ordem de 92% aqui no Brasil. Seria o maior índice, a maior taxa do mundo. Quais seriam os impactos da aprovação dessa medida no Congresso Nacional? Poderia inviabilizar a importação
aquelas pessoas que ganham um pouco menos, né? Porque quem tem dinheiro, né, Mota, viaja para o exterior, né? Pobreza, Caniato, o impacto é isso, é aumentar a pobreza, aumentar o subdesenvolvimento, dificultar a vida de quem é mais pobre. Boa noite para você, boa noite para os meus colegas, boa noite para a nossa audiência. Eu fui verificar que o nome desse programa, do qual faz parte essa taxação, é Mover. Eu fui ver o que isso significa. É o programa Mobilidade Verde e Inovação. Eu queria saber em que lugar são fabricados esses nomes maravilhosos que não tem nada a ver com a essência do projeto. O projeto visa a isonomia tributária entre os produtos brasileiros e os importados. Deixa eu traduzir para português para vocês. Isso quer dizer o seguinte: o brasileiro já paga um absurdo de imposto nos produtos nacionais. Então, segundo esse pessoal, é justo que o brasileiro também pague um absurdo de imposto nos produtos importados. Quem se dá mal sempre são os mais pobres. Aumentar imposto não protege a indústria nacional. O que protege a indústria e os empregos, na verdade, é a redução de impostos sobre os produtos nacionais. Mas isso eu desconfio. A gente ainda vai ter que esperar muito para ver no Brasil. Pois é, vou chamar agora o Cristiano Beraldo, também vai trazer suas impressões e essa projeção da empresa chinesa, muito conhecida, inclusive AliExpress. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O Beraldo acompanha muito o mercado internacional e certamente terá uma contribuição importante nesse debate. A impressão que se tem, né, Beraldo, é que eles não chegaram a chamar os parlamentares que elaboraram a proposta, não chamaram os principais empresários, as empresas, para tecerem comentários, sugestões para construir esse texto. É necessário um debate mais aprofundado, não? Pois é, Caniato, mas a gente não gosta muito de debate aprofundado no Brasil, não é? Boa noite a você, boa noite ao Zé Maria, ao Mota, a nossa audiência que nos prestigia aqui todas as noites nos Pingos nos Is. O problema do Brasil, ele vai se repetindo, né? Quando a gente tem um evento, um problema, a gente não tende a olhar esse problema de uma forma a desafiá-lo, para ver se a partir dele se encontram oportunidades de crescimento, de desenvolvimento. Ao contrário, o que a gente está vendo é esse aumento de tributação para ajudar os amigos, ajudar aqueles varejistas que estão ali simplesmente vivendo de favores do governo. Não há uma luta efetiva, até à vontade, vou dar esse crédito, eu acho que há vontade de buscar um ambiente mais competitivo, de menor tributação em geral, um ambiente mais favorável ao aumento dos negócios, geração de emprego, mas diante das dificuldades que vão sendo apresentadas, aquilo que puder acontecer para favorecer, mesmo que momentaneamente, que se faça. E é isso que a gente está vendo. Não há um plano brasileiro de tornar o Brasil mais competitivo. E olha, eu vou dizer, eu fico repetindo isso aqui, eu sei que às vezes eu sou chato, mas é preciso muita incompetência, é preciso muito esforço para fazer um país com as nossas características dar errado do ponto de vista industrial, de competitividade. Porque com 7 mil quilômetros de costa, 215 milhões de habitantes, dimensões continentais do lado dos Estados Unidos, perto da Europa, do ponto de vista de navegação, sem ter que passar por canal do Panamá, sem nenhum tipo de constrangimento, a gente simplesmente viu a indústria brasileira morrer. E por quê? Porque se cria esse ambiente onde vai se favorecendo os amigos. Aliás, no ano passado, nós discutimos aqui nos Pingos nos Is o tal incentivo para a indústria automobilística. Alguém apresentou as contas desse auxílio, dessa ajuda? Se não me engano, era coisa de R$1,5 bilhão em diminuição de tributos para a indústria automotiva. No que isso mudou? O que eu sei é que uma empresa chinesa está anunciando por aí que vai poder importar carro fabricado no México sem imposto. Esse anúncio foi feito pela empresa. Então, essas coisas vão acontecendo dessa maneira. E quando se olha para a China, eu estava ouvindo o Zé Maria falar de que é impossível competir com a China. Ora, se é impossível competir com a China, por que fazer uma comitiva tão festiva
para a China, para celebrar a China, voltar contando vantagem. Olha, vão investir no Brasil, vão colocar 50 bilhões de dólares no Brasil. Cadê esse dinheiro? Já passaram vários meses. Cadê o dinheiro? Não chega. Só chega dinheiro via Banco dos BRICS, que foi aprovado na gestão de Jair Bolsonaro. É isso que está chegando aqui. Então, o Brasil realmente ele vai tornando muito difícil a criação de uma perspectiva de longo prazo, fortalecimento da indústria nacional. Porque o que a gente quer, o que esse grupo pequeno de empresários quer, é dar um tapa na orelha da concorrência, e nós ficamos nesse país medíocre, que se preocupa com 50 dólares que são importados pelo correio, que se preocupa com que você que viaja, que vai passear com a sua família, com o que você está trazendo na sua bagagem. Você está trazendo 2 telefones? Ah, eu vou te taxar. Ah, você está trazendo esses vinhos aqui, caros, eu vou te taxar. Você trouxe 5 camisas e 5 calças, eu vou te taxar. O que são esses tênis todos aqui? Ai, não pode. Tem que pagar imposto para ter esses tênis, seu malvado. Então, essa mediocridade que o brasileiro é submetido do ponto de vista internacional é o retrato do que somos, esse país inviável, esse país imprestável diante de tantas oportunidades que o mundo vem apresentando. Pois é, muito bom, Beraldo. Vou passar rapidamente para o Zé Maria. Zé, certamente você quer fazer um comentário em cima do que disse o Beraldo. Agora, muitos defensores entendem que o Brasil poderia ser a China das Américas, né? Poderia oferecer mão de obra para vários países. Só que o custo do Brasil não permite, né, Zé? Esse custo Brasil, ele tem um componente pesado demais, não tem como competir. Uma legislação trabalhista super regulamentadora que coloca âncoras fortíssimas no emprego, uma infraestrutura que não ajuda, né? Então é impossível competir. O capitalismo é bom, é prático e talvez não. Foi a maior invenção da humanidade, o capital aberto. Eu sou liberal. Não sou louco, mas eu sou liberal, eu sou de direita liberal. Não sou louco, não sou lunático, acredito que a Terra é redonda. Agora, que é difícil competir, é só olhar a legislação trabalhista, as condições de trabalho, a fiscalização, como funciona na China, e depois você compara os produtos. Aí é muito fácil, é só fazer essa comparação. Pois é, você, Mota, quer fazer o seu complemento em relação a esse potencial que muitas vezes acaba sendo desperdiçado? O Brasil, um país desse tamanho, e se fosse mão de obra, digamos, de vários países aqui do Ocidente, poderia resolver grande parte dos problemas, pelo menos das camadas mais pobres, né, Mota? Sem dúvida, Caniato, o nosso problema é a mentalidade, o nosso problema são as ideias que infestam o Brasil. Essa notícia é a prova disso. Confrontado com uma situação como essa, vamos aumentar os impostos das coisas que são importadas, ao invés de reduzir os impostos das coisas fabricadas aqui. Essa é a mentalidade daqueles que cuidam do Estado brasileiro desde sempre. O problema não está com o cidadão brasileiro. Eu vou lembrar mais uma vez aqui, o cidadão brasileiro, quando sai do Brasil e vai para algum lugar como os Estados Unidos, onde a livre iniciativa é recompensada, ele tem um sucesso fantástico. A grande maioria das pessoas que eu conheço que imigra para países como os Estados Unidos prospera. Por que eles não conseguem prosperar aqui no Brasil, mas conseguem nos Estados Unidos? A resposta é muito simples, por causa do Estado brasileiro. Pois é, não, e é muito curioso. Muitos saem do Brasil em uma condição relativamente boa e vai para a América do Norte, sobretudo para os Estados Unidos, para trabalhar em um subemprego. E ganha melhor, e consegue ganhar dinheiro, consegue guardar dinheiro, volta para o Brasil muitas vezes, sei lá, compra 2, 3 imóveis, vive de aluguel, abre algum negócio aqui no Brasil, ajuda a família. Enfim, é preciso refletir sobre isso. Quer fechar você, Cristiano Beraldo? Esse ponto que o Mota trouxe me parece fundamental no debate, né? Porque nunca levantam a possibilidade de reduzir os impostos aqui do Brasil, né? Não, vamos aumentar a taxação para os produtos importados. Quem é que acaba sendo prejudicado? O consumidor.
Pois é, e aí quando se tem uma iniciativa, como por exemplo a Zona Franca de Manaus, fazem lá em Manaus, num ambiente absolutamente isolado, imagina, hoje já não tem uma logística fácil. Aliás, vou dar um exemplo sobre Manaus aqui para a nossa audiência conhecer. Existe um porto em Manaus, tem lá a terminal que recebe diesel, gasolina, outros derivados de petróleo, tem refinaria em Manaus, que é vendida pela Petrobras. Sabe quanto o prático é um especialista do porto que vai a bordo quando o navio chega para dizer ao capitão como é que ele deve manobrar o navio. Ele não assume o comando do navio, ele só passa instruções para o comandante manobrar o navio num porto que ele não conhece, e esse papel do prático é exigido, é obrigatório. Sabe quanto custa para um navio que chega do exterior manobrar, ir até o porto de Manaus para navegar ali no trajeto de Rio? Mais de 300 mil dólares. 300 mil dólares para o senhor prático, o rei do Rio, entrar a bordo, trabalhar por poucas horas, coisa de 4, 5 horas, dizendo, capitão, vá por ali, vá por aqui, etc. e tal. Se der acidente, o prático lava as mãos. O problema é do capitão do navio. 300 mil dólares. Como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode dar certo? E aí, ao invés de pegar áreas do Brasil que tenham potencial facilidade de exportação, dar incentivo para a construção de indústrias, para que tenha logística boa, logística fácil, dar incentivo, sim, tributário com base na geração de emprego, formação de mão de obra. Mas nada disso é pensado, Caniato. É tudo feito no vai da valsa. E cada um que se vire, cada um que busque ter sorte. Porque no Brasil não se planeja a longo prazo. No Brasil se busca a sorte. Tá certo. Quer fazer? Alguém pediu? Você quer fazer um complemento, Mota? Por favor. Eu acho que... Depois eu passo para o Zé. Isso que o Cristiano Beraldo falou é muito importante. Essa discussão de competitividade da indústria nacional versus a competitividade, né, do exterior, das outras indústrias, é uma discussão antiga aqui no Brasil. Mas para a gente ter esse tipo de discussão, as pessoas precisam entender como funciona a economia, né? Um livro mais clássico da economia, Adam Smith, A Riqueza das Nações, foi escrito em 1779, se eu não me engano. Adam Smith explica: a riqueza está no comércio, a riqueza está em você faz o que você sabe fazer melhor, vende aquilo para o resto do mundo e compra do resto do mundo aquelas coisas que você não sabe fazer melhor. É assim que os países ficam ricos. Roberto Campos dava o exemplo de Hong Kong. Hong Kong é uma ilha rochosa, nem água tem. Se tornou um dos países com maior renda per capita do mundo através do comércio. Agora, se você quer privilegiar o amigo, porque o amigo tem uma fábrica aqui de alguma coisa e o custo dele é 5 vezes o custo de uma fábrica na China, você vai jogar a culpa disso em cima do consumidor? Você vai dizer para o consumidor: não, você não pode pagar menos porque o produto é da China, você tem que comprar aqui do meu amigo porque é um produto nacional. É isso que acontece no Brasil desde sempre, essa lógica maluca. É por isso que a gente tem bolsões de pobreza aqui, dos quais as pessoas não conseguem sair, porque elas não só têm o peso do Estado nas costas delas, mas elas também têm o peso da ineficiência de quem não consegue competir.